Comecei a ler o livro dentro aqui da nona jornada de leitura bimodal. Comecei a ler o livro Como Mudar o Mundo, de Jürgen Apelo. Mais um livro em que eu vou aproveitar para enxergar o mainstream. Eu vou mais aprender as coisas que eu não estou concordando do que ter novas coisas para que eu possa aprender. Comecei a ler o livro do Christensen sobre inovação pessoal, muito interessante. E eu comparo o livro do Christensen com esse livro aqui, e esse livro aqui, eu diria que esse próximo livro que eu vou comentar é forte. E esse livro é fraco, como o livro do Joel Moraes que eu comentei. Durante aí um período, era fraco também. Mas esses livros fracos no sentido assim, eu não recomendo para você seguir o livro que ele diz, mas recomendo se você quiser entender aquilo que ele diz que você não vai seguir. Então, eu vou aproveitar esse livro. Esse livro é sobre, diferente do livro do Joel Moraes, é um livro sobre inovação organizacional. E aí, qual é o problema? Eu tive em São Paulo conversando com uma pessoa que está trabalhando com aceleradora de negócio, e eu digo, olha, acho que o principal problema que a gente tem nessa área de inovação organizacional, empreendedorismo, startup, é que as pessoas não estão entendendo que é preciso fazer uma análise de cenário forte. As pessoas acham, primeiro, a gente está vivendo, isso é o nosso diagnóstico, bimodal, nós estamos vivendo a maior revolução civilizacional da história dos sapiens. As pessoas sabem, temos uma mudança, mas que mudança é essa que a gente está passando? Quando uma empresa fala, eu vou fazer transformação digital, eu quero caminhar para a transformação digital, olha a palavra. Transformação é você, transamazônica é cruzar a Amazônica. Transformação é sair de uma formação para outra formação. Então você vai fazer uma transformação. Então se você vai fazer uma transformação na direção do digital, você precisa entender qual é a nova formação do digital. Você precisa de uma análise de cenário. E aí, como a gente aprende no Thomas Kuhn, nós estamos vivendo uma anomalia. Por quê? O livro do Thomas Kuhn, Estrutura das Revoluções Científicas, o que ele diz? Quando os fatos começam a não rimar mais com as teorias, existe uma crise que precisa ser resolvida. É uma crise paradigmática, uma anomalia. Então a gente precisa rever a forma como nós sentimos, pensamos e agimos. A gente precisa de um novo modelo, uma nova maneira de pensar a sociedade humana. Estamos vivendo uma profunda crise das ciências sociais. A ciência social, vamos chamar assim, que seria assim o guarda-chuva geral, embaixo dela está a administração, está a economia, está o direito, está a educação. Se você não rever os paradigmas da ciência social, você não consegue entender como é que as coisas vão funcionar. E esse livro do Apelo é um típico livro que não faz essa mudança de paradigma. E aí uma coisa que eu acho que é interessante, que aí de repente ele fala alguma coisa do tipo, quando a gente precisa fazer uma determinada mudança, a gente primeiro precisa fazer uma mudança de pensamento e depois fazer uma mudança de ação. Num determinado momento ele diz isso, eu digo, isso ok. Beleza, isso é estrutural da espécie. Então eu percebo que algumas coisas estruturais, bacana, que vão funcionar sempre. Funcionou nas cavernas, funcionou na Idade Média, e funcionou depois da Idade Média, e funciona agora. A gente tem formas de sentir, de pensar, que influenciam a forma de agir. Então isso é estrutural, vai funcionar sempre.
Agora, existem coisas, né, que ele vai começar a falar de organizações. Que a organização olha só, uma organização é uma rede social. Tá? Realmente, uma organização é uma rede social que é formada por pessoas. Agora, toda rede social tem uma topologia. Existe uma topologia na gestão, que é o que a gente está saindo, que tem empresas que eu chamo de mais republicanas e empresas mais monárquicas. Empresas mais republicanas são aquelas que, dentro da gestão, que vivem no ambiente midiático, oral, escrito, são mais centralizadas ou menos centralizadas. Então, foi uma escolha que as pessoas fizeram dentro da gestão. Mas todas as empresas da gestão tinham um macromodelo de cooperação que era o único possível dentro do ambiente midiático sonoro. Quando surgiu os Ubers e a gente começa a ver a curadoria, nós temos, então, novas formas de organizações, em que você não tem mais aquele gestor central, as pessoas não têm mais aquele carimbo para que você possa publicar no YouTube, para você colocar um apartamento no Airbnb, você não tem mais o carimbo central como tinha antes. É um outro modelo. O consumidor avalia os fornecedores e a partir daí você faz uma nova mudança. Então você tem uma nova filosofia administrativa. Então, né, quando a pessoa diz assim, né, ele diz, todas as organizações são redes sociais, tá? Mas cada rede social tem uma topologia diferente. E as redes sociais variam, né? No caso das organizações, elas variam com o ambiente de mídia. O ambiente midiático mudou. A gente cria novos modelos de cooperação, que é o que a gente está fazendo agora. Então, sem esse diagnóstico central mais forte, um diagnóstico que tem que ser antecipatório, a gente não consegue entender. E aí a gente tem a fantasia de que empreendedores vão fazer essa análise, pessoas mais ligadas às metodologias vão fazer essa análise de cenário, e não vão, porque isso é papel dos conceituadores. Conceituadores criam explicações, e as explicações que a gente tem hoje sobre o cenário digital são fracas e não estão permitindo a gente tomar decisões melhores. Então, o livro do Apelo é um livro fraco, que a gente pode aproveitar para ver o que o mainstream pensa de tudo isso. É isso. O que vocês dizem? Se é uma pessoa inquieta, quer ter uma visão mais consistente do que está acontecendo a partir da chegada do digital, quer receber artigos abertos que a gente manda para a internet, depois o detalhamento desses artigos, um aprofundamento, ter acesso ao que a gente está construindo aqui, que é a ciência da inovação, inovação civilizacional, inovação organizacional e inovação pessoal, tudo integrado, né? Então, você tem que conhecer a Bimodais. A Bimodais funciona tudo pelo Zap, você recebe tudo pelo Zap, a gente tem lives mensais, e a promoção agora do mês de março é a seguinte: você paga R$100 para conhecer a escola, e se você gostar, você paga mais 300 e fica até o final de junho. E aí eu estou te convidando para entrar nessa aventura. Temos alunos aqui que estão desde o primeiro momento, desde o início da escola, e continuam primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Por quê? Porque é um processo progressivo, é um espiral de conhecimento. A minha preocupação não é que eu tenha muitos seguidores, a minha preocupação é que a gente tenha uma consistência. É uma aposta no longo prazo, é uma aposta em que a gente tem que entender o longo prazo para tomar decisões melhores no curto e no médio prazo. É isso, estou te convidando para participar da escola, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, eu quero ser bimodal, quero sair de Matrix, quero tomar a pílula vermelha. O que você me diz?